Olá a todos e bem-vindos ao Alier e Saúde. É isso aí. Hoje vamos mergulhar na história de Anil Ambani, um homem que já foi a 6ª pessoa mais rica do mundo, imaginem só. Impressionante. E acabou aí enfrentando a ruína financeira. Uma trajetória e tanto, né? É, realmente, uma história de altos e baixos, com direito à rivalidade familiar, reviravoltas, muito drama. É, muita coisa pra gente desvendar. E para nos guiar nessa jornada, temos 2 fontes principais. Yes. Um vídeo do Dhruv Radhi, que explica bastante coisa, e o livro Gas Wars, Crony Capitalism and the Ambanis, Que interessante. do Peranjoy Guha Thakurta, que se aprofunda no conflito entre Anil e seu irmão Mukesh. Uma briga de irmãos bilionários, né? Preparem-se, porque a história é longa e cheia de detalhes. O que me chama a atenção nesse caso é como ele vai além de uma simples briga de família. A história de Anil Ambani nos mostra a intersecção entre negócios, política e relações pessoais em uma Índia em pleno desenvolvimento, revelando como esses elementos se entrelaçam e influenciam o destino de um império. Exato. E tudo começa com o pai deles, Dhirubhai Ambani. Um exemplo clássico da narrativa da pobreza à riqueza. Sim. Ele começou como frentista de posto de gasolina. Nossa. E construiu a Reliance, um verdadeiro império. Um visionário, sem dúvida. Mas a trama se complica quando ele divide as responsabilidades entre os filhos Mukesh e Anil. Essa divisão é crucial para a gente entender a dinâmica da família. Verdade. Mukesh, o irmão mais velho, ficou responsável pelas operações, atuando nos bastidores, focado em construir e executar. Anil, por outro lado, era a face pública da Reliance, cuidando das relações públicas, do lobby e de toda a parte externa. É como a clássica divisão de trabalho, né? O construtor e o encantador. Perfeito, uma analogia interessante. Mas mira, Dhirubhai dava sinais de que preferia Mukesh, posicionando como o herdeiro natural. Sim, e essa preferência fica evidente na dinâmica familiar. A decisão de Anil de se casar com a atriz de Bollywood Tina Munim, por exemplo, causou um rebuliço na família Ambani, tradicionalmente conservadora. Imagino. Dhirubhai se opôs veementemente ao casamento, chegando a supostamente orquestrar uma ação da diretoria de execução, a agência indiana de crimes financeiros contra Tulumba. Parece cena de filme. A história tem dessas. Essa divergência de valores aprofunda as diferenças entre os irmãos. Mukesh, por sua vez, optou por um casamento arranjado com Nita Dalal, que foi bem recebida pela família. Essa diferença nos casamentos exemplifica os caminhos distintos que os irmãos já estavam trilhando. Mukesh, o filho obediente, seguindo a tradição, enquanto Anil desafiava o pai por amor. É um microcosmo de como eles lidariam com os negócios no futuro. Então, em 2002, Dhirubhai falece e Mukesh assume as rédeas da Reliance. Inicialmente, Anil parece satisfeito com a posição de segundo em comando. Mas as coisas começam a desandar rapidamente. Isso mesmo. Rachaduras começam a aparecer quando Anil se sente cada vez mais excluído das decisões importantes, principalmente no projeto de estimação de Mukesh, a Reliance Infocorp. Sim, a incursão da família no crescente setor de telecomunicações. Exatamente. Ele sente que seu papel e suas contribuições estão sendo desvalorizados. É aqui que a semente do ressentimento é realmente plantada. Anil sentia que Mukesh estava preenchendo a Reliance Infocom com pessoas leais a ele. Sim, sim. E não dando a Anil uma parcela justa de controle, apesar do papel crucial de Anil em navegar pela complexa paisagem política para a Reliance. E isso nos leva a outro ponto de atrito, a relação próxima de Anil com o partido Samajwadi, rival político do partido governista ao Congresso. Essa aliança deixou Mukesh apreensivo, temendo que pudesse prejudicar os interesses comerciais da Reliance. Temos então rivalidade entre irmãos, personalidades conflitantes e manobras políticas fervilhando sobre a superfície. É aqui que as coisas ficam realmente interessantes. Sim, e tudo explode em 2004, com uma revelação pública que chocou o mundo empresarial indiano. Exato. Durante um seminário empresarial com a presença de Steve Ballmer, CEO da Microsoft e ex-colega de classe de Mukesh em Stanford, Mukesh revela casualmente que havia abandonado Stanford. Imagina a surpresa. Contradizendo a versão oficial da Reliance durante anos. É uma bomba. Esse comentário, aparentemente despretensioso, somado à observação posterior de Mukesh sobre questões de propriedade dentro do grupo Reliance, expôs o conflito latente. É como se tivesse jogado uma faísca em um barril de pólvora, né? A partir daí das luvas foram tiradas de vez. A partir dali não tinha mais volta. É fascinante como um comentário sobre Stanford, aparentemente sem relação, Sim. se torna o catalisador por uma batalha pública e confusa pelo controle da Reliance. Exatamente. Yeah. É mais intrigante é que Anil sai
dessa disputa pública em vantagem. É mesmo. Sua versão da história, que o retrata como irmão injustiçado, ganha força na mídia, manchando a imagem pública de Mukesh. Temos um drama corporativo completo se desenrolando na mídia. As apostas são altas, a pressão aumenta e o país inteiro assiste. O que acontece a seguir? Bem, sob imensa pressão do governo, da mãe e de figuras influentes como o presidente do East Bank, os irmãos concordam com uma trégua. Em 2005, eles assinam um acordo que divide o Império Reliance. Certo. Vamos analisar esse acordo que cada irmão recebeu. A divisão foi basicamente esta. Mukesh manteve o controle das empresas carro-chefe, como a HERA e a Indian Petrochemicals, enquanto a Anil ficou com a Reliance Infocom, a Reliance Energy e a Reliance Capital. Eles também concordaram com uma cláusula de não concorrência de 10 anos. Então, à primeira vista, parece uma separação limpa. Cada irmão fica com um pedaço do bolo e eles concordam em não interferir nos negócios um do outro. Será que isso durou? Não, exatamente. Lembra da usina de energia de Dadria que a Anil estava planejando? É aí que o próximo capítulo dessa saga começa. E é de tirar o fôlego. Chamamos de a Guerra do Gás. É aqui que o acordo de não concorrência fica realmente complicado, certo? Porque o Anil precisava de gás para sua usina e adivinha quem controlava o negócio de exploração de gás? Exatamente. O acordo estipulava que Mukesh forneceria gás para a usina de Anil a US$2 $34 por unidade. Mas então o governo interveio declarando que o preço do gás natural era de sua alçada. Eles fixaram um preço muito mais alto a US$4,20 por unidade. Então Anil reclama, alegando que o governo está favorecendo Mukesh e tentando sabotar seu projeto. Isso leva a uma longa e amarga batalha judicial. E não é só o preço. Lembra do incidente com o helicóptero de Anil? Não, qual foi? Durante manutenção, os técnicos encontraram pedras e terra colocadas deliberadamente no tanque de combustível. Nossa. Isso levanta uma questão assustadora. Alguém estava tentando prejudicar a Anil Ambani. Espera, estamos falando de espionagem corporativa, sabotagem. Isso está ficando intenso. Com certeza. O incidente adicionou outra camada de desconfiança e paranoia ao relacionamento já tenso. O técnico que descobriu a sabotagem foi encontrado morto em trilhos de trem com uma nota de suicídio alegando assédio de funcionários ligados à empresa de Mukesh. Nossa, isso parece coisa de um thriller. Então qual foi o resultado de toda essa saga da Guerra do Gás? Quem venceu? Bem, a Suprema Corte acabou decidindo a favor do governo, afirmando que o preço do gás natural era de fato uma questão de interesse nacional, não um acordo privado entre os irmãos. Este foi um grande golpe para a Anil, tanto financeiramente quanto estrategicamente. Então é aqui que as coisas começam a desandar para a Anil, certo? Sim, isso marcou um ponto de virada. A Guerra do Gás, juntamente com uma série de outros contratempos, levou os negócios de Anil a uma espiral descendente. É aqui que precisamos dar uma olhada mais de perto nas decisões de negócio de Anil, porque parece que ele foi atingido por uma tempestade perfeita de azar e talvez algumas escolhas questionáveis. Com certeza! Vamos aprofundar nisso na próxima parte do nosso mergulho profundo. A história tem algumas reviravoltas inesperadas, com fusões fracassadas, repressões do governo e um novo jogador entrando no jogo das telecomunicações que mudaria tudo. A verdade, muita coisa ainda para desvendar. Estamos ansiosos. Voltaremos em breve para desvendar os capítulos finais da história de Anil Ambani. Fiquem ligados. E estamos de volta para a segunda parte do nosso mergulho profundo na história de Anil Ambani. Da última vez a gente viu como a Guerra do Gás abalou as ambições dele e preparou o terreno para uma série de problemas que levariam à queda dele. A disputa pelo preço do gás natural impactou a Anil financeiramente, mas houveram outras decisões, digamos, equivocadas, que contribuíram para o declínio dele. Um exemplo marcante foi o acordo com a MTN, que acabou não se concretizando. Sim. A Reliance Communications estava prestes a se fundir com a gigante sul-africana de telecomunicações, um negócio que prometia colocar a Anil à frente de Mukesh em riqueza e influência. O que aconteceu? Por que a fusão fracassou? Mukesh, invocando o acordo de não concorrência, entrou na jogada e atrapalhou tudo. É mesmo. Ele argumentou que tinha o direito de preferência na compra das ações de Anil na Reliance Communications. Essa disputa judicial assustou a MTN, que desistiu do negócio para evitar se envolver na briga dos irmãos Ambani. Que golpe duro. A Anil não só perdeu uma mega fusão, como também viu Mukesh usar o acordo de não concorrência a seu favor. Mas o mercado de telecomunicações indiano estava prestes a passar por uma mudança radical, para a qual a Anil não estava preparado. Exatamente. E antes de falarmos da Jio, a outra reviravolta na saga das telecomunicações. Lembra quando o Mukesh lançou a Reliance Infocom em 2002? Sim. Ele tomou uma decisão estratégica que voltaria para assombrar a Anil. Escolheu a tecnologia CDMA para a rede móvel da Reliance. E é aí que entra o grande erro que você mencionou antes. Sim.
Na época existiam 2 tipos principais de cartões SIM, GSM e CDMA. Mukesh optou pelo CDMA, enquanto concorrentes como Airtel e Hutch escolheram GSM. O problema é que o CDMA não era compatível com a tecnologia 4G que estava surgindo. Então, quando o 4G chegou, a Reliance Communications de Anil ficou presa a uma tecnologia ultrapassada. Ele teria que investir bilhões para atualizar toda a sua rede e substituir milhões de cartões SIM. Que timing terrível. Era um obstáculo logístico e financeiro enorme. Enquanto isso, Mukesh construía silenciosamente sua rede 4G, a Reliance Jio, que logo revolucionaria todo o setor. Falando na Jio, o que tornou ela tão revolucionária? E qual foi o impacto dela nos negócios de telecomunicações de Anil que já estavam em dificuldades? A Jio chegou com tudo, oferecendo serviços 4G gratuitos aos seus clientes. Essa estratégia agressiva, combinada com a cobertura de rede superior e velocidade de dados da Jio, mudou as regras do jogo. Os clientes migraram em massa para a Jio, abandonando suas operadoras. É a clássica história do disruptor, não é? Um player estabelecido se acomoda e o novo entrante chega com uma estratégia ousada que vira o jogo de cabeça para baixo. Exatamente. A Reliance Communications de Anil, já sobrecarregada com dívidas de investimentos em 3G e enfrentando uma atualização de rede cara, simplesmente não conseguiu competir com a oferta de 4G gratuito da Jio. Sua base de assinantes diminuiu, as receitas despencaram e sua dívida continuou a aumentar. Então a Jio foi o golpe final nos sonhos de Anil no setor de telecomunicações. Com certeza foi um golpe fatal. Mas é importante lembrar que os problemas de Anil iam além das telecomunicações. Seus outros empreendimentos também estavam em dificuldades, prejudicados por suas decisões ambiciosas, porém muitas vezes arriscadas. Ele dependia fortemente de conexões políticas para garantir o financiamento de projetos, uma estratégia que se tornou menos viável após a crise financeira global de 2008. Parece que ele estava construindo um castelo de cartas. Enquanto o dinheiro continuasse fluindo, tudo parecia bem. Mas quando o financiamento secou, toda a estrutura começou a ruir. É uma boa analogia. E seus problemas não se limitavam aos bancos indianos. Ele também havia feito empréstimos substanciais de bancos chineses, o que voltaria para assombrá-lo mais tarde. Temos então fusões fracassadas, tecnologia obsoleta, dívidas crescentes e um concorrente implacável na figura de seu próprio irmão. Uma receita para o desastre. O que a Anil fez para tentar salvar a situação? Ele tentou várias manobras, mas nenhuma delas funcionou. Tentou fundir a Reliance Communications com a Aircell em 2017, mas o acordo fracassou. Depois tentou vender seus ativos de torres e fibra para Brookfield, outra empresa canadense, mas esse negócio também não deu certo. Ele parecia estar se agarrando a qualquer coisa, tentando de tudo para estancar o sangramento. Mas o buraco só aumentava. Exatamente. Desesperado para cortar perdas e reduzir sua dívida, ele até abordou Mukesh, oferecendo-se para vender toda a infraestrutura sem fio da Reliance Communications para a Reliance Jio. Então ele voltou para o irmão, que basicamente sabotou sua tentativa anterior de fusão. Qual foi a resposta de Mukesh? Mukesh recusou agir como fiador da enorme dívida da Reliance Communications, efetivamente matando o negócio. Foi uma atitude fria que demonstrou a profundidade da ruptura entre os irmãos. A essa altura estava claro que Anil estava sozinho. E agora as paredes realmente estavam se fechando. Sabemos pelo vídeo do Dhuvrati que Anil acabou enfrentando a possibilidade de ir para a prisão por não pagar seus credores. É aqui que a mãe dele entra em cena, certo? Sim. Diante da perspectiva de seu filho mais novo ir para a prisão, Kokilaben Ambani, a matriarca da família, apelou para que Mukesh interviesse e, em uma reviravolta surpreendente, ele concordou. Parece um ponto de virada crucial. Depois de anos de rivalidade amarga e negócios implacáveis, Mukesh resgata seu irmão. Foi um ato genuíno de lealdade familiar ou algo mais? Essa é a pergunta de $1 milhão. Alguns veem como um gesto de compaixão, um irmão intervindo para salvar o outro da ruína. Outros o veem como uma jogada estratégica, uma maneira de Mukesh consolidar ainda mais seu poder e controle sobre os restos do Império de Anil. É um dilema fascinante. Por um lado, é um ato aparentemente altruísta. Por outro, pode ser interpretado como uma jogada de poder. A verdade provavelmente está em algum lugar entre os dois. Mas, independentemente das motivações de Mukesh, o resultado foi o mesmo. A Reliance Communications foi declarada insolvente e seus ativos vendidos para pagar os credores. E Anil Ambani, que já foi a 6ª pessoa mais rica do mundo, ficou praticamente sem nada. De bilhões a zero. Uma queda verdadeiramente shakespeariana. Mas mesmo em sua ruína, há lições a serem aprendidas. Quais são os principais aprendizados da história de Anil Ambani? Abordaremos isso em nosso segmento final. Mas antes disso, acho importante reconhecer o contexto mais amplo. A ascensão e queda de Anil ocorreram em um cenário de uma Índia em rápida transformação, onde ambição, manobras políticas e competição feroz eram a norma. É uma história que reflete as oportunidades e as armadilhas dessa era. Cobrimos muito terreno neste mergulho profundo. Desde os primeiros dias do Império Ambani até a amarga Guerra do Gás, a ascensão da Reliance Jio e a queda final de Anil.
É uma história cativante e, ao mesmo tempo, um alerta. E em nosso segmento final, tentaremos extrair as principais lições dessa saga, explorando o que deu errado para Anil, o que Mukesh fez de diferente e o que todos podemos aprender com essa história de dois irmãos e sua batalha pela dominação. Fiquem conosco. Voltaremos em breve para a parte final do nosso mergulho profundo na ascensão e queda de Anil Ambani. E voltamos para a última parte do nosso mergulho profundo na saga de Anil Ambani. A gente já acompanhou a jornada dele desde o topo, com riqueza e influência até que era espetacular. Agora, vamos analisar os fatores que contribuíram para essa reviravolta, né? Um tema que aparece bastante é a inclinação de Anil para projetos ambiciosos, até grandiosos, que muitas vezes, digamos, careciam de bases sólidas. Ele parecia priorizar a expansão rápida e empreendimentos chamativos em detrimento de um crescimento sustentável, né? E fluxo de caixa consistente. É como se ele estivesse sempre em busca do próximo grande sucesso, sem necessariamente ter um plano a longo prazo. E essa busca incessante por projetos grandiosos se refletia na dependência dele de conexões políticas para obter financiamento. Exatamente. Essa estratégia funcionou por um tempo, principalmente durante o boom econômico da Índia antes de 2008. Mas se provou insustentável a longo prazo. É como construir um negócio na areia movediça. Assim que os ventos políticos mudam, ou a economia dá uma guinada, a base desmorona. Faz sentido. E como a gente pode comparar a abordagem de Anil com o do irmão Mukesh? Mukesh se concentrou em negócios mais tradicionais e sólidos, como petróleo e gás, que proporcionavam uma fonte de receita mais estável e previsível. Ele não era imune a riscos, claro, mas seus investimentos tendiam a ser mais estratégicos e menos dependentes de fatores externos, como favores políticos, né? É como a fábula da lebre e da tartaruga, certo? Mukesh, a tartaruga constante e metódica, acaba vencendo a corrida, enquanto Anil, a lebre chamativa, se distrai e fica para trás. Excelente analogia. Vale ressaltar também que a propensão de Anil a riscos se estendia às suas finanças pessoais. Lembra do processo movido por 3 bancos chineses em Londres. Eles alegavam que Anil havia garantido pessoalmente um empréstimo de US$125 milhões para a Reliance Communications. Um empréstimo que ele não conseguiu pagar. E foi aí que ele fez a declaração chocante no tribunal de que seu patrimônio líquido era 0. É difícil acreditar que alguém que já teve bilhões pudesse acabar sem nada. É um lembrete de que a riqueza, mesmo em escala colossal, pode ser efêmera, principalmente quando construída sobre uma base de dívidas e apostas arriscadas. Se a gente tivesse que resumir os principais motivos da queda de Anil, seria uma combinação de ambição excessiva, dependência de conexões políticas e falta de um fluxo de caixa consistente para sustentar seus empreendimentos. Exatamente. Sem esquecer o papel do acordo de não concorrência, né? Apesar de ter sido criado para estabelecer uma separação clara entre os irmãos, ele acabou dando a Mukesh uma vantagem estratégica, permitindo que ele bloqueasse negócios importantes e, por fim, dominasse o setor de telecomunicações com a Reliance Jio. É fascinante como esse acordo, que visava resolver o conflito, acabou alimentando, ainda que de forma mais sutil. Será que Anil poderia ter evitado esse destino? Teria ele construído um império empresarial mais sustentável se tivesse agido de forma diferente, talvez seguindo o exemplo do irmão? É uma pergunta difícil de responder com certeza, né? Mas, sem dúvida, levanta reflexões importantes sobre ambição, estratégia e a importância de construir uma base sólida para o sucesso a longo prazo. É uma história que nos faz pensar. E também destaca a importância da união familiar, né? Principalmente no contexto de um império empresarial. A rivalidade entre os irmãos Ambani acabou sendo destrutiva, dilacerando um legado familiar e deixando um dos irmãos em ruínas financeiras. Sem dúvida. A história de Anil Ambani é um alerta de que mesmo as ascensões mais espetaculares podem ser seguidas por quedas igualmente dramáticas. Ela nos desafia a pensar criticamente sobre as escolhas que fazemos, os riscos que corremos e os valores que priorizamos em nossa busca por sucesso. Chegamos ao fim do nosso mergulho profundo na ascensão e queda de Anil Ambani. Foi uma jornada, né? Repleta de reviravoltas, sucessos e fracassos. E, em última análise, um conto preventivo sobre os perigos da ambição e a fragilidade da fortuna. E esperamos que este mergulho profundo tenha fornecido insights valiosos e estimulado discussões instigantes. Lembrem-se, cada história, mesmo uma tão dramática quanto esta, contém lições que podemos aplicar em nossas próprias vidas e carreiras. Agradecemos por terem nos acompanhado nessa exploração de uma das sagas empresariais mais fascinantes da Índia. Convidamos vocês a compartilhar suas reflexões e continuar a conversa. Fique ligados no Olhar Saúde para mais mergulhos profundos no mundo da saúde e dos negócios. Até a próxima.